O estádio do Flamengo é a ponte que falta para o Flamengo exercer o domínio do futebol brasileiro. E explico por quê. Bom, não é novidade para ninguém que o Flamengo é disparado, o clube mais popular do país. E eu sempre costumo dizer que esse é o maior ativo de um clube, é a sua torcida. Ela gera o potencial de receita, ela gera receita, não só o potencial. E o Flamengo, muito em virtude disso, obviamente, vem disparando aí com a maior receita do futebol brasileiro. Então, Diogo, por que a gente ainda precisa do estádio? Claro, primeiro por razões óbvias, a questão esportiva. A gente precisa de um estádio nosso para jogar com um campo de qualidade diferente do que acontece com o Maracanã. Mas muito além disso, o estádio também serve para o Flamengo exercer um domínio definitivo no futebol brasileiro. E eu me refiro ao campo das finanças. O Flamengo hoje, com uma receita de 1,2 bi, fatura algo em torno de 40% mais que o segundo colocado, que é o Palmeiras, que tem seu estádio. Agora, você imagina o Flamengo com um estádio próprio, o quanto isso pode elevar o potencial de receita do clube. Estamos falando de chegar na casa do 2 bi, numa relação quase que direta. Ou seja, a partir do momento que o Flamengo tiver seu próprio estádio, o Flamengo deve alcançar de uma forma quase que direta 2 bi. Já fiz outros vídeos dizendo como isso pode acontecer e também existe entrevista do Valim Vasconcelos, por exemplo, já falando a respeito. Ou seja, é um gerador, um exponencial de receita que o estádio vai te dar numa relação direta. Um outro ponto também é que o estádio do Flamengo não é qualquer estádio. Não é como o estádio do Palmeiras, não é como o estádio do Corinthians, por exemplo, que são estádios para 40 mil pessoas, né? O estádio do Flamengo, estamos falando de uma cidade do Flamengo, de uma geração de receita, de um estádio multiplataforma, de realmente ter um investimento direcionado para isso. O que seria um estádio multiplataforma? Aquele estádio que você joga uma partida de futebol hoje e você transforma para o dia seguinte para jogar uma partida de basquete e a grama ela fica no subsolo sendo tratada através de raios ultravioletas. Quem quer saber mais a respeito, entender mais do assunto, veja o projeto de estádio do Real Madrid, justamente nesse sentido. E também, se eu não me engano, o estádio do Hertha Berlim, se eu não estou equivocado, ou do Schalke 04, que já é nesse modelo de você guardar a grama no subsolo para tratamento de raio ultravioleta. A tecnologia está aí para isso, e o Flamengo pode também dar um pulo nessa questão, nesse estádio. Ou seja, o Flamengo tem potencial, melhor, tem capacidade de receita para fazer um estádio em torno de 2, 3 bilhões, porque não estamos falando apenas de um estádio, estamos falando de um estádio, de um shopping, de museu, de hotel, de complexos comerciais. Agora você imagina quantos parceiros comerciais iriam querer se juntar ao Flamengo nessa empreitada. Então, a questão comercial, geração de receitas, muito diferente do que foi o Corinthians, que se endividou totalmente, Palmeiras, que tem um estádio, mas não é dele, na verdade, ninguém sabe explicar isso direito, mas o Flamengo é o único clube do Brasil que tem capacidade de se financiar para fazer esse estádio. Isso mesmo que ninguém aposte dinheiro no Flamengo, o Flamengo por si só tem essa capacidade. Veja bem, o Flamengo fatura algo em torno de 1,2 bi. Se ele pega 20% dessa receita, ele não vai comprometer a capacidade de investimento do futebol. Coloca isso no financiamento de 15 anos, esses 20% ou 15% da receita anual seria o equivalente, seria o necessário para você pagar o financiamento do estádio, já com os encargos financeiros inclusos. Agora, isso ele financiando 100% do seu estádio sem ajuda nenhuma. A gente sabe que isso não acontece, muito pelo contrário, vai estar sim de investidor querendo se juntar a essa empreitada que é o estádio do Flamengo, por exemplo, numa área central e valorizada como o gasômetro, que vem sendo levantado aí a respeito. E, como eu falei, vão ter eventos, complexos comerciais, shopping, hotel, museu, ou seja, vai ser um estádio, vai ser um modelo vivo de negócio todos os dias gerando receita. Como eu disse, o Flamengo geraria em torno de 2 bilhões de reais, sairia de 1,2, 1,3 bi para algo em torno de 2 bilhões, numa forma direta, sem contar os potenciais de receitas indiretos. Estamos falando que o Flamengo estaria a nível de receita do Big Six da Premier League. É exatamente isso.
E não, gente, não é sonho, não é querer pensar mais do que deve ou algo nesse sentido, ou voar alto, não. É só ver o potencial de geração de receitas do Flamengo, que hoje é a 18ª maior receita do futebol mundial, segundo aí a Deloitte, que fez levantamento em relação a esses dados. Então, o Flamengo tem que se espertar e começar a trabalhar o estádio como uma prioridade, porque nós estamos perdendo tempo. Para o futebol brasileiro, talvez essa não seja a melhor notícia, porque quando o Flamengo realmente iniciar seu projeto de estado e concretizá-lo, aí vai ser difícil parar o Flamengo, mesmo com toda a bagunça que é o Flamengo, porque ainda assim bagunçado, a diferença vai ser tão grande que ainda assim vamos ganhar. Imagina se organizar o futebol, hein? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, ajuda muito o crescimento do canal. Deixa aquele like, porque a YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para mais pessoas. Comente aqui sobre o conteúdo, se você gostou ou não gostou, se concorda ou não concorda, comente aqui e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.